Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, seja nos tribunais, nas comarcas, nas varas, tribunais superiores, enfim, ou você que somente se interessa por esse, que é o poder mais fascinante da nossa República, é claro que é o Poder Judiciário. Esse é o podcast do projeto Ampla Defesa. Muito obrigado por estar conosco. Eu sou o jornalista Daniel Guerra, host desse podcast, e te convido desde já a se inscrever, a se juntar a nós nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify. Em todas essas redes, @Projeto Ampla Defesa, é só digitar e você nos encontra. Eu recebo aqui para um bate-papo sobre um nicho bem específico do direito, muito bacana de ser explorado, que é o direito trabalhista empresarial. E eu falo com a doutora Valesca Quintela. Ela é de Inhapim, uma cidadezinha no leste de Minas. Ela está em Niterói, ela atua em São Paulo, ela atua aqui em Alphaville, ela atua em Niterói, ela atua lá nas Minas Gerais dela. E em breve mudanças virão por aí. Muito obrigado pela presença, doutora Valesca Quintela. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada pela participação, pelo convite. Imagina. É uma honra poder estar aqui e contribuir de alguma forma com informação para os seus seguidores, para os seus telespectadores. É isso. Por falar em informação, não vou começar exatamente do começo, né? Mas conversávamos aqui fora do ar e aí meu olho já brilhou porque você me falou que você também é jornalista por formação. Hoje do Exército, mas é jornalista também. Me conta um pouquinho disso aí. Isso aí, somos colegas. Já Que foi honra. bancada, né, de jornal? Já fez? Já fiz bancada, já fiz repórter de rua. Na época eu trabalhava numa TV local, lá da minha cidade, no interior de Minas. Eu cursei jornalismo em Caratinga, que foi a primeira formação. E logo após a formação, eu mudei para o Rio de Janeiro, mudei para Niterói. E é engraçado que são duas profissões, ambas cansativas, extenuantes, né? Mas eu quero saber muito de você, doutora. O que você levou da comunicação para o direito? Tudo. Eu falo que o jornalismo foi imprescindível para eu conseguir estar na posição que estou e exercer a advocacia da forma como exerço. Eu acredito que todo mundo tinha que ter alguma aula de comunicação, uma aula de oratória. Assino embaixo, eu assino embaixo. Oratória faz toda a diferença, a forma de se comunicar, a própria escrita. Infelizmente, hoje, o brasileiro, o hábito da leitura, o percentual ainda é mínimo. E isso faz toda a diferença, não só na forma de se posicionar, de falar, e na própria escrita, para que as pessoas não fiquem habituadas a escrever uma petição, um artigo ou qualquer documento que seja apenas pelo ChatGPT. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela vem para ser um complemento do complemento. Ela não pode jamais ser atividade... Óbvio, eu não estou falando aqui do pessoal da tecnologia. Eles vivem da tecnologia, das ferramentas, mas ela não pode, no nosso caso, da comunicação, do direito, a gente tem que ter o vernáculo ali como matéria-prima, né? Exatamente, Daniel. Eu costumo brincar, só te complementando, Não, desculpa, à vontade, à vontade. É um bate-papo. Dois jornalistas conversando. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, algumas pessoas me dizem assim, mas a inteligência artificial vai substituir o advogado? Os grandes escritórios, todo mundo agora está usando inteligência artificial. Eu, Valesca, digo o seguinte, a inteligência artificial, ela nunca vai ser capaz de se substituir a mente humana. Mas o profissional, e em qualquer área, o profissional que não souber usar a inteligência artificial, esse vai ser substituído por um que sabe. É isso, por isso os nossos pensamentos casam nesse sentido de ser um complemento e jamais a atividade, né, principal. Muito bacana. Vamos entrar agora no seu ramo de trabalho em especial, advocacia trabalhista empresarial. Por mais que pareça um nome autoexplicativo, muita gente que nos assiste é o público leigo, que não é do direito, e até para muita gente do direito também, né? O que é esse ramo, doutora? É advocacia para empresas. Aham. E aí a gente É o outro lado do balcão. É o outro lado do balcão. A gente não advoga para o reclamante, o funcionário, e sim para o reclamado, empregador, empresa. E o que acontece hoje no Brasil, Daniel? O Brasil hoje tem ativo aí, segundo os dados, mais de 21 milhões de empresas ativas. A gente tem hoje, segundo dados do Data Lawyer, que é um software jurídico, ativos no Brasil, mais de 20 milhões de ações trabalhistas em curso. Ou seja,
toda empresa tem ou já teve uma ação trabalhista. Mas por quê? Infelizmente, até alguns anos atrás, tinha uma visão aqui no Brasil de que a Justiça do Trabalho é a mãe do empregado. Tudo pode. Entrou, ganhou. E isso foi criando, na visão do empresário, um certo receio e um medo quando se fala em Justiça do Trabalho no Brasil. Que ela é muito pró-empregado, que é causa ganha. Eu vou ser obrigado a sentar ali e fechar um acordo a qualquer custo. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Não é assim. Toda regra tem exceção. E hoje eu presto consultoria para empresas há quase 20 anos. E eu costumo dizer o seguinte: infelizmente, existem alguns colegas que de fato sabem sentar numa mesa e fechar acordo. Mas não conseguem argumentar, discutir o processo em si, ou mesmo orientar a empresa previamente. E aí é que entra o nosso trabalho, a consultoria preventiva. Eu costumo dizer o seguinte: quem paga mal paga 2 vezes e paga com juros. Mas por que pagar? Por que estar ali? Porque faltou uma orientação antes. A consultoria preventiva, ela vai ajudar o empresário a prevenir o passivo trabalhista. É uma orientação nas rotinas, admissão, demissão. Vai aplicar uma advertência no funcionário. Consulta o jurídico. Ou o seu RH, que ele esteja treinado adequadamente para elaborar a documentação de forma correta. Quantas justas causas você vê depois serem revertidas na Justiça do Trabalho porque ela foi mal conduzida. Ela não poderia ter sido aplicada. Eu vejo empresário dar advertência e depois aplica a justa causa. 2 penalidades pelo mesmo fato. Essa empresa não foi bem orientada. E abre margem para um eventual processo, enfim. Eu acho, sua área de atuação, doutora, nesse sentido de trabalhista empresarial, tem a ver com compliance, com conformidade também? Exatamente. Passa por isso? Passa por isso e estamos numa fase essencial para as empresas aqui no Brasil. Há muito se fala em compliance. E o que significa o compliance? Se a gente pegar a origem da palavra, o to comply é agir em conformidade. Eu preciso de lei para me dizer que eu preciso fazer da forma correta? Enfim, vivemos no Brasil e precisamos. Passa por isso. Eu preciso de uma norma para obrigar o funcionário a prezar pela saúde mental do seu funcionário? Não deveria ser algo natural, né? Infelizmente. Não é? Então, assim, há muitos anos atrás a gente se falava em certificação ISO 9001. As empresas tinham ISO 9001. Hoje é a certificação compliance. A LGPD ela vem aí desde 2018, quando começou a aumentar, né, o foco em compliance no Brasil. E hoje, de fato, as empresas que possuem um programa de compliance bem implementado estão se destacando mais no mercado. Porque o fornecedor, o comprador, o próprio funcionário vê a empresa com outros olhos. Aquela empresa que ele sabe que ela faz a coisa correta, que tem um regimento interno que de fato funciona, um programa de compliance que preza pelo todo e não apenas, mas eu tenho um canal de denúncia. Ele funciona? Compliance não é só ter um canal de denúncia. Existe todo um contexto e outros procedimentos. Mas algumas empresas acham, não, eu tenho um canal de denúncia lá e está tudo certo. E não é bem assim. Sabemos. O que a gente precisa deixar claro aqui é, levando em conta o aumento de processos envolvendo saúde mental, doenças, afastamentos pelo INSS dos funcionários, as normas vêm priorizando o bem-estar do funcionário. Então agora a gente tem no Brasil a NR1, ela foi atualizada e a partir de maio já desse ano, as empresas começarão a ser multadas se não estiverem adequadas. Estamos falando de quê? Estamos falando do seu ar-condicionado estar na temperatura ambiente.
a norma vai dizer entre 18 e 25 graus, cada caso é um caso. Existe o anexo e os tipos de atividades. Estamos falando da cadeira que o funcionário senta todos os dias no seu trabalho. Ela precisa ser uma cadeira ergonômica. Se tiver no ambiente de trabalho qualquer situação que prejudique a saúde do seu funcionário, a empresa vai ser autuada e vai ser multada. Olha, assim, a cada conversa que eu tenho aqui, doutora, acho que por eu não ser do direito, né? E aí fico muito à vontade para falar disso com você, por sermos da comunicação, eu vou bebendo aqui é muito bacana aprender tudo isso. A gente se encaminhar pro fim aqui, eu queria que você falasse também como que foi esse seu ingresso no digital, que hoje, né, a gente vê como uma ferramenta poderosíssima. Ferramenta, quando eu falo aí, falando de redes, de site, de inteligência artificial, enfim. Mas, né, como que foi esse seu ingresso no digital? O que você tem achado? A pandemia veio e muitos colegas, muitos outros profissionais entraram no digital e a gente foi vendo essas pessoas se destacarem no mercado. Eu não, eu estava no off, estou no off há muitos anos, atendendo empresas ali na consultoria, ensinando a não pagar hora extra por fora, o mal do empresário brasileiro. E a gente vai vendo que está tendo muita orientação equivocada na internet. E as empresas continuam com essa visão que a Justiça do Trabalho favorece sempre o funcionário. Loucura, né? E eu amo, num Brasil, onde eu digo o seguinte, onde é tão difícil ser empresário, no Brasil até o passado é incerto. Eu falei, as empresas precisam saber disso. E eu preciso levar essa informação de outra forma. Sim. Se eu não consigo estar pessoalmente ali dentro de todas as empresas, que eu consiga ao menos virtualmente levar uma informação perfeito. E que ajude de alguma forma. E aí a visão foi mudando e eu vi a importância de estar no digital e quem não está no digital está fora do mundo. Fato consumado. Doutora, vou te convidar a usar essa câmera para mandar um recado para os seus seguidores, para sua audiência. Enfim, fica à vontade. Muito obrigada. Primeiro, mais uma vez, obrigada pela participação, Imagina. pela oportunidade. O que a gente puder levar de informação para as empresas e para os colegas que querem prestar consultoria para as empresas, se atualizem, busquem as informações adequadas, entendam o mercado de atuação do nicho da empresa que você vai atender. Saiba quais são as ações que mais acontecem naquele segmento ou não, para que o empresário esteja sempre bem informado. E o principal, nunca deixe de se atualizar e de levar a informação certa. Transmita o seu conhecimento. Demonstre credibilidade. O empresário ele precisa confiar no trabalho do advogado. E não apenas acreditar que é mais um advogado que vai sentar ali e fechar um acordo. É isso. Relação de confiança mútua. Exatamente. Então, assim, quem não está no digital está fora do mundo. Nunca é tarde para começar. E hoje a gente vê a importância do Instagram, de outras redes sociais. O LinkedIn, que no Brasil é uma rede tão profissional, subvalorizada, né? E é extremamente profissional. É um antro de, é uma das melhores. Claro, de oportunidades ali. Né? Exatamente. Gente, muito obrigada. Daniel, foi uma honra. Agradeço demais, doutora Valesca. Bom, e por aqui encerro mais esse episódio. Você que nos assiste, que ficou até aqui, muito obrigado. Peço que se inscreva, compartilhe, curta. Estamos no Instagram, estamos no YouTube e também no Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Tchau, tchau. Até a próxima.